A paz do Senhor. Amém. Muita alegria que eu estou aqui nesta noite. Eu gostaria de convidar os irmãos para se colocarem em pé e abrirem as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. João 4, 23. Amém? E diz assim: mas a hora é, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Oremos. Amém, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um aqui na Tua presença, Senhor Deus. Amém. Pai, que o Senhor venha falar conosco, Pai, sobre as formas de adoração, Pai. Que venhamos adorar o Senhor da forma certa, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que caia por terra agora todo ataque de Satanás. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Guarda a vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, fale conosco. Amém. Você assentar, obrigada. Deus tem falado muito comigo sobre adoração, porque normalmente a adoração é algo que a gente só faz quando vem à igreja ou no meio dos irmãos, durante a reunião de louvor que está tendo à noite. Mas a adoração, ela deveria ser algo constante em nossas vidas. Ela deveria ser na nossa casa, no nosso carro, no nosso trabalho, na escola, no meio dos amigos, onde estivermos. A adoração ela deve ser algo presente na vida do cristão. A adoração ela pode ser de várias formas. Em uma simples conversa com Deus, ou cantando, dançando, adorando a Deus, saltando, né? A gente vê vários casos na Bíblia. Adorar significa, é uma palavra hebraica que quer dizer chachá, que significa adorar, curvar, se inclinar, fazer reverência e prostrar-se. Entrando em um contexto histórico do versículo que lemos, Jesus, ele estava a caminho. Entrando em contexto do versículo que lemos, havia uma grande disputa no capítulo 4. Nós lemos que havia uma grande disputa entre o povo judeu e o povo samaritano. E isso tudo começou com a morte do rei Salomão. Porque quando o rei Salomão morreu, ele havia 2 filhos que pretendiam o trono. E 10 tribos, havia 12 tribos, e 10 tribos seguiram um de seus filhos e foram e formaram o reino de Israel. E as outras 2 tribos se foram e formaram Samaria. A grande diferença entre esses 2 povos é que os judeus adoravam em Jerusalém e os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Voltando ao texto, Jesus ele estava na Judeia, voltando para a Galileia, quando resolveu passar por Samaria. Ao meio-dia, ele chegou perto ao poço de Jacó e resolveu descansar, pois estava cansado, com sede, e ele parou ali e logo, nesse momento, apareceu uma mulher samaritana que veio retirar a água do poço. E Jesus pediu a ela de beber, e ela virou e perguntou: como sendo tu, homem judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, de beber? E Jesus respondeu: se souber o dom de Deus, e quem é aquele que lhe pede, pediria a mim, e eu lhe daria da água viva. Essa mulher pergunta: onde tem da água viva? E Jesus lhe responde: aquele que beber da água viva nunca mais terá sede, e mais, será como uma fonte de água viva que jorrará para a vida eterna. E essa mulher, ela pede de beber. E Jesus revela a essa mulher que ela havia 5 homens. Ela tinha tido 5 maridos, e aquele homem que estava naquele momento não era o marido dela. E Jesus revela isto. E ela, vendo que Jesus era profeta, pergunta a Jesus: onde devo adorar? Porque os meus pais adoravam no Monte Gerizim. Mas os judeus dizem que o certo é adorar em Jerusalém. E Jesus lhe responde: vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém, que nem neste monte e nem em Jerusalém devemos adorar a Deus. Que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E aí entra o nosso texto: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Eu gostaria de falar hoje sobre as 3 formas da adoração. Primeiro ponto, a adoração como uma forma de agradecimento. A primeira forma que nós vamos ver é como agradecimento. Em Lucas 17, 12 ao versículo 17, Jesus ele estava a caminho de Jerusalém, quando ele entra em uma aldeia, e ele avista de longe 10 homens leprosos. E estes homens, como eles eram leprosos, eles não podiam chegar perto das outras pessoas, eles começam a suplicar a Jesus que os curasse. E Jesus simplesmente mandou eles ir embora, vão embora. E esses homens saíram andando, e ao eles irem caminhando, eles começaram a ser curados. E um destes homens, ele vê que começa a ser curado, e ele volta imediatamente para Jesus, para agradecer o que Jesus havia feito. E ele chega, e ele se prostra, e ele começa a abraçar os pés de Jesus e diz obrigado. Eu imagino que ele fala, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor me curou. E quando ele olha para Jesus, Jesus lhe responde, onde estão os outros 9? Deus, ele não precisa do nosso agradecimento, mas Deus se agrada do nosso agradecimento. Porque nós vemos aqui, porque senão Jesus nem teria perguntado onde estavam os outros 9. Mas não, o que ele queria saber é, eu curei 10, cadê os outros 9? Por que eles não vieram agradecer? Então, Deus, ele não gosta de filhos ingratos, ele gosta de filhos gratos que voltam aos seus pés para agradecer tudo aquilo que ele tem feito, tudo aquilo que ele já fez. Por isso, o agradecimento é uma forma de adoração a Deus, porque o coração de Deus se alegra com isso. O segundo ponto é a adoração como uma forma de entrega. Então, em Gênesis 22, 12 diz, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho. Gênesis 22, 12. Deus, ele coloca Abraão à prova. Deus pede para que Abraão pegasse o seu filho e levasse ele para onde Deus ordenara. E Abraão faz isso. Chegando ao local, ele chega, ele edifica um altar a Deus, e ele coloca a lenha, e sobre a lenha ele coloca o seu filho. E ao colocar o seu filho, ele amarra o seu filho, e quando está tudo preparado para fazer o sacrifício, porque foi o que Deus tinha pedido, Abraão, vem do céu um anjo e diz a Abraão, e disse a Abraão para que não fazer nada contra o seu filho, pois Deus viu que nem o seu próprio filho ele negaria a Deus. Deus, ele procura adoradores que entreguem tudo a ele, tudo. Pode ser o seu tempo, pode ser a sua família, às vezes o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, tudo. Deus, ele procura adoradores que entreguem tudo a ele. Há uns anos atrás, Deus me pediu algo, sabe? Às vezes alguma coisa que você gosta de fazer, um hobby, alguma coisa que que você gosta de fazer. E Deus me pediu isso. E isso me doeu na época. Mas hoje me serve de uma grande lição. Porque se eu soube entregar isso, eu vou saber entregar muito mais a Deus. Entende? Então, assim, se às vezes você está aqui nessa noite, talvez você nunca entregou nada a Deus, ou Deus tem te pedido algo, e eu te falo, não negue a Deus, porque Deus tem muito mais coisas para nós. Amém? Amém. Terceiro ponto, eu gostaria de falar sobre adoração como uma forma de viver. A maior forma de viver como adoração, para mim, o maior exemplo é a vida de Jó. Porque em meio a tantos problemas, tantas lutas que ele sofreu, ele soube passar por tudo e ainda ser fiel a Deus. Porque nós vemos que ele perdeu o diabo, né? Ele tirou a sua família, a sua esposa, os seus filhos, os seus servos, as suas riquezas, e ainda por cima ele tinha lepra. Mas mesmo assim, em todo tempo ele foi fiel a Deus. E ele soube adorar a Deus com sua forma de viver. No momento mais triste de sua vida,
que diz em Jó 1:22, que no momento mais triste de sua vida, ele não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Nem atribuiu a Deus falta alguma. E com sua forma de viver, ele adorou a Deus independente das circunstâncias. Ele mesmo disse em Jó 42:5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Esse é um grande exemplo de adorar a Deus com sua vida, pois em meio a tudo ele continua adorando a Deus. Às vezes, nós vemos nós devemos adorar a Deus com a nossa forma de viver, talvez no seu trabalho, no seu local de trabalho, na sua casa, com seus filhos. Eu não sei, eu não sou mãe, mas eu penso que, eu acho que a criança, o maior exemplo que ela tem é dentro de casa, né? Com a forma de viver. Então a criança, ela vem para a igreja, o pastor prega, todo mundo prega, mas o maior exemplo que ela tem dentro de casa é o pai e a mãe, né? Então, que sirva isso para os teus filhos como uma forma de viver. Que eles vejam em você, que você seja um grande exemplo para como uma forma de viver, como uma forma de adoração a Deus. Então a gente vê no primeiro ponto que nós devemos adorar a Deus com o nosso agradecimento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, porque muitas das vezes nós entramos na presença de Deus só para reclamar, ou só para pedir, para resmungar, ou para qualquer outra coisa, né? Mas menos para agradecer. Então, nós devemos agradecer a Deus. Segundo ponto, nós devemos entrar na presença de Deus, adorando a Deus com a nossa forma de entrega, talvez entregando o nosso tempo, o nosso devocional, que é a nossa primícia, né? Que é a nossa prioridade. Nós devemos entregar a Deus o nosso tempo, a nossa família, o nosso cônjuge. E em terceiro ponto, nós devemos adorar a Deus com a nossa forma de viver, né? No nosso trabalho, que as pessoas vejam em você uma pessoa diferente, que elas vejam que você realmente é um adorador, que você é uma pessoa diferente, uma luz em meio a tanta escuridão. Né? E que adoremos a Ele com o nosso agradecimento, com a nossa entrega diária e com a nossa forma de viver. E eu gostaria nessa noite de te falar que se Deus tem falado com você sobre isso, né, porque a adoração é uma coisa muito importante na vida do cristão, é ela que nos liga a Deus. Né? Muitas das vezes a gente canta, por que o louvor é a primeira coisa que tem no culto? Porque é Ele que nos leva para perto de Deus. Depois tem o dízimo, depois tem a palavra, mas o louvor, eu creio que é uma coisa que encanta a Deus, que encanta o coração de Deus, né? São palavras bonitas às vezes, mas simplesmente é a hora que o nosso coração se derrete na presença de Deus. E que não seja só a música em si, que seja a tua adoração a Deus, mas que seja a sua vida em si. Né? A sua oração todos os dias, talvez você está dentro do carro, você está conversando com Deus, clamando a Deus, né? Que Deus esteja presente em nossas vidas. Amém? Então eu gostaria que, se você foi tocado esta noite, primeiro que eu queria pedir para que os irmãos colocassem em pé, se o Senhor falou com você nesta noite, vamos fechar nossos olhos, e que o Senhor se falou com você nesta noite, que você venha levantar a vossa mão e que nós vamos orar por você. Porque Deus tem formas de adoração para nós. Deus tem algo diferente para nós. Amém? Amém, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um aqui, Jesus. Jesus, venha falar conosco, venha transformar as nossas vidas, Pai. Senhor Deus, que a adoração venha ser algo presente em nossas vidas, Pai. Que venhamos te adorar todos os dias, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, guarde a vida de cada um aqui, Pai. Amém, Jesus. Amém.